Meu querido irmão, abra a sua Bíblia. Minha querida irmã, abra também a sua Bíblia no Salmo 131. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meu irmão. Continue com a sua Bíblia aberta neste Salmo 131. E eu estarei conversando com a igreja nesta noite sobre o seguinte tema: quietude em tempo de crise. Quietude em tempo de crise. Curve a sua cabeça. Mais uma vez, feche os olhos. E vamos falar com o nosso Deus. Com aquele que sonda mente e coração, com aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, aquele que sempre está conosco. Amado Deus, pelos méritos do teu amado Filho, mais uma vez chegamos à tua presença e dirigimos o nosso pensamento e ousamos levantar a nossa voz diante da tua presença santa, santíssima, toda poderosa, para te suplicar, ó bendito Deus, a assistência a fim de que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Precisamos da assistência do Espírito, precisamos da iluminação do Santo Espírito, a fim de que a palavra encontre lugar no meu coração e no coração dos meus queridos e amados irmãos. Continua falando com o teu povo, Senhor. E usa este Salmo 131 para falar ao coração da igreja, despertando a vida do teu povo. E sobretudo, Senhor, a igreja compreenda que o melhor lugar é exatamente aos teus pés, na tua presença, usufruindo a tua graça que é tão especial. Assim, ó Deus, oramos e já agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso bendito e eterno Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, talvez a palavra que melhor define o mundo contemporâneo é a palavra crise. Nós nos deparamos diariamente com todo tipo de crise. Crise moral, crise ética,
crise familiar, crise de identidade. Muito se fala a respeito de crise hídrica, muito se fala em crise na segurança pública em nosso país e também no mundo. Crise humanitária. Esta nunca faltou. E nos dias atuais a crise humanitária tem batido muito forte e tem preocupado o mundo inteiro. Se a gente pensar num país como o Haiti, Iêmen, Nigéria, Sudão do Sul, Afeganistão e outros mais. Gente morrendo, criança morrendo de fome, criança desnutrida, crise humanitária, ela está aí, presente no mundo inteiro. Mas há uma crise que eu considero como sendo a pior crise, é a crise espiritual, é a crise da alma, é a falta de Deus, é a falta da palavra, é a falta do Evangelho, é a falta de vida que o Evangelho oferece mediante a pessoa de Jesus. A crise espiritual, sem dúvida, é a mais aguda de todas, exatamente por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento da preciosa e santa palavra do Senhor nosso Deus. Imagine um mundo convertido, um país convertido, uma nação voltada totalmente para Deus, um povo temente ao Senhor, um povo crente, um povo obediente a Deus, um povo santificado. Evidentemente, alguém poderia dizer: pastor, é uma utopia, um país inteiro convertido ao Senhor Jesus. Nós moramos num país muito grande. A igreja brasileira cresceu e cresceu muito. A pergunta é: mediante o testemunho da igreja, mediante a vida da igreja, o nosso país tem sido sacudido, o nosso país tem sido acordado pela vida espiritual da igreja? Parece-me que não. A igreja cresceu. A igreja tornou-se forte. A igreja hoje é percebida no Brasil. A pergunta é: a igreja brasileira tem influenciado a nação? A igreja brasileira tem causado uma mudança em nosso país? A crise espiritual também está presente em nossa pátria. E ela é uma crise aguda. Igrejas que não estão vendo mais a Bíblia como palavra inerrante de Deus. Igrejas que estão somente trazendo
alegria para o povo ou palavras de incentivo para o povo. A igreja não tem debelado essa crise espiritual aguda. Portanto, eu acho que a pior crise é a crise espiritual por falta de conhecimento. Ah, se o meu povo me conhecesse. Ah, se o povo brasileiro conhecesse a Deus. Ah, se o povo brasileiro conhecesse a santa e preciosa palavra do Senhor nosso Deus. E quando eu digo conhecer, eu falo de viver. Aquilo que a Bíblia ensina. Viver os santos ensinamentos do nosso amado Redentor. Meu querido irmão, quem conhece e anda com o Senhor, mesmo tendo a vida assaltada pelas crises da existência, não perde a calma nem a esperança. Quem caminha com Deus, quem conhece a Deus, quem ama a Deus. Davi, neste Salmo 131, demonstra quietude de uma alma que dependia totalmente de Deus, plenamente de Deus. Davi era o rei. Havia crise no seu tempo? Certamente que sim. Havia crise familiar, havia crise no governo, havia crises. Porém, Davi se voltava sempre para o seu Deus, para o seu Senhor, e dele dependia totalmente. E em Deus, o rei Davi encontrava quietude para a sua alma, para a sua vida. Meus amados, essa quietude em tempo de crise é resultado de uma caminhada íntima com o Senhor. Quietude na alma em meio à crise, em meio ao conflito, no olho do furacão. Quietude no coração, quietude na mente, porque Davi confiava plenamente no seu Deus. Davi oferece neste cântico de romagem ou de peregrinação, ele apresenta aqui um caminho centrado em Deus, um caminho focado em Deus. Deus era o centro desta caminhada, e ele apresenta esta caminhada completamente centrada no Senhor. Seja qual for a sua crise, não importa se a crise é financeira, se a crise é conjugal, se a crise é familiar, não importa se a crise é uma crise de identidade, se é uma crise profissional também, se a sua vida estiver centrada em Deus, na santa palavra do Senhor nosso Deus, essa crise é vencida. Seja ela qual for,
Qualquer crise é vencida quando a pessoa caminha com Deus e aí encontra quietude na sua alma, no seu coração. Quietude em tempo de crise. O maior rei de Israel apresenta neste salmo pelo menos 3 atitudes que precisam ser observadas por todos nós, a fim de que a crise seja vencida pela confiança em Deus. Não confiar na força do próprio braço. Não confiar na capacidade intelectual. Não confiar na capacidade econômica, não confiar na sua própria inteligência. Confiar em Deus, descansar em Deus, esperando em Deus, esperançar em Deus, confiança plena em Deus, e esta confiança em Deus dá ao homem a condição de vencer qualquer crise, seja ela qual for. A quietude ocupa a nossa alma, ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração, quando a gente resolve olhar para o céu. Quando a gente resolve olhar para o alto. De onde me vem o socorro? Dos homens? Dos montes? Não. O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Qualquer crise é vencida quando a minha vida descansa no Senhor. E Davi, neste Salmo 131, apresenta este caminho. Primeiro, quando a gente anda pelo caminho do Senhor, o orgulho é descartado do coração. O salmista tem consciência do pecado da soberba e do pecado da presunção, e se protege em Deus. Ele tinha essa consciência do pecado da soberba. Ele sabia muito bem que o orgulho afasta o homem de Deus. O pecado da soberba, da presunção. E para se proteger, só há um esconderijo. Só há uma rocha firme. E esta rocha firme é Jesus, nosso Senhor. Olhe para o verso 1, por favor, meu irmão. Verso 1. Davi escreveu: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, eu sou o rei de Israel. Tu me ungiste rei de Israel. Eu governo o teu povo, segundo a tua própria autoridade. Por esta razão, não é soberbo o meu coração, porque entendo
que a minha capacidade vem de ti mesmo. Não é soberbo o meu coração. As palavras soberbo, altivo ou arrogante têm o mesmo sentido: orgulho. Orgulho. Alguém já disse que o orgulho nasceu no jardim do diabo, ou no coração do diabo, ou na mente do diabo, porque ele foi o primeiro ser completamente cheio de soberba, cheio de orgulho. Davi diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu não posso caminhar vida afora sem a tua presença, sem a tua graça. Davi diz: não ando à procura de grandes coisas. A gente sabe que ele foi um grande guerreiro. Quantas vitórias ele conquistou, quantas batalhas vencidas, quantas guerras vencidas. Mas em nenhum momento Davi se apresenta dizendo: eu sou um grande prodígio. Diferentemente de Alexandre o Grande, que conquistou povos, conquistou nações, e era soberbo, presunçoso, orgulhoso, cheio de prepotência. E a história vai nos dizer que um dia Alexandre o Grande chorou, porque não havia no mundo conhecido da época nenhuma nação ainda para ser conquistada. Vaidade, soberba, orgulho. Davi afirma que o seu coração não era soberbo e ele não estava à procura de grandes coisas. Às vezes eu fico pensando como a igreja procura imitar o mundo. Como a igreja do Senhor procura imitar esse mundo caído, perdido, depravado, separado de Deus. Crentes à procura de fama, à procura de poder, à procura de status social, à procura de posses, e fazendo exatamente o que faz o mundo, o que faz o perdido, o que faz uma sociedade decadente, carente de Deus. O crente consciente de sua condição de servo do Senhor lhe suplica um coração humilde e busca aquilo que de fato tem valor permanente, não aquilo que passa rapidamente, não aquilo que vai embora como um sonho, como um conto ligeiro, não. O cristão consciente procura aquilo que é permanente, e um crente consciente não é vencido por nenhuma crise. Louvado seja Deus. Eu quero concluir este primeiro ponto trazendo a memória esclarecida de vocês 2 versículos. Seja
a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você pode dizer amém, meu irmão? Ora, um crente que tem essa consciência de que Deus jamais o abandona, vai sucumbir diante de uma crise? Não. O crente ergue a cabeça, olha para o céu e diz: Senhor, Tu és o meu socorro, Tu és a minha força, Tu és o caminho da vitória. Portanto, em Ti eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. O texto que eu citei está em Hebreus 13, verso 5. O outro: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos, o que diz o restante? Estejamos contentes. Tendo sustento, o pão sobre a mesa, e com que nos vestir, estejamos contentes. Aí eu pergunto: um crente feliz, contente com aquilo que tem, é abatido por algum tipo de crise? Não. Não é abatido por nenhuma crise, porque a sua vida é uma vida contente, completa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem anda pelo caminho da humildade diante de Deus e dos homens, consegue vencer essa crise aguda, a crise de um coração altivo, orgulhoso, presunçoso. Não existe, meu querido irmão, crente altivo, crente presunçoso, crente orgulhoso. Crente é humilde, assim como é humilde o seu Redentor, o seu Salvador. O caminho da humildade é o caminho para se vencer qualquer crise. Segunda coisa, a ansiedade é controlada. A ansiedade é controlada. O nosso mundo é caracterizado pelo excesso de ambição, de competição. Um mundo competitivo, que em consequência gera uma sociedade perdidamente ansiosa. Hoje a gente vê adolescente ansioso, criança ansiosa, velhos ansiosos, jovens ansiosos, mulheres ansiosas, homens ansiosos. Uma sociedade perdidamente ansiosa. Mas deixe-me falar do outro lado, do outro caminho, de outra forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, sem correr atrás dessas coisas que o mundo valoriza. O salmista diz que fez a sua alma se aquietar. Ansiedade? Não. Davi diz: eu fiz a minha alma se aquietar nela mesma? Não.
em Deus, no Senhor, nas suas promessas, na sua santa palavra. Olhe para o verso 2, meu querido irmão. Verso 2, Davi disse: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha vida para contigo, ou para comigo. Sabem o que o salmista entendeu aqui? Não sei se você parou para pensar sobre esta verdade. Davi compreendeu que Deus desmama de coisas boas para dar coisas melhores. Às vezes a gente se apega a uma coisinha boa. E o Senhor diz: meu filho, eu tenho coisas melhores para a sua vida, eu tenho coisas melhores para a sua família, eu tenho coisas melhores para a sua casa, eu tenho coisas melhores para a sua alma, eu tenho coisas melhores para você. Portanto, Davi sossegou a sua alma em Deus. Não estou procurando grandes coisas. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. O termo hebraico para desmamar significa completar. Davi estava completo em Deus. A sua alma estava completa em Deus. O termo desmamar no hebraico ainda significa amadurecer. Davi está dizendo: olha, o Senhor amadureceu a minha vida espiritual. Eu cresci, eu me tornei adulto, eu me tornei completamente dependente do Senhor. Eu estou completo, eu estou maduro em Deus. Mas ainda o termo no hebraico significa tratar com bondade. Portanto, Deus desmama e continua nos tratando com bondade. Meu querido irmão, aceitar a vontade de Deus nas perdas e ganhos da vida é experimentar uma serenidade interior tão especial, tão essencial para mandar para bem longe a crise da ansiedade. Você está ansioso com o dia de amanhã? A sua família está ansiosa? Você anda muito preocupado? Você olha os acontecimentos mundiais e diz assim: meu Deus, estamos perdidos. Nunca estaremos perdidos. Nunca estaremos vencidos. Porque aquele que é o Deus Todo-Poderoso caminha conosco. Louvado seja o seu nome para sempre. Alguém já disse que ansiedade é falta de confiança em Deus. Ansiedade doentia
preocupação exacerbada, é falta de confiança em Deus, falta de confiança na santa palavra de Deus, falta de confiança nas grandes promessas de Deus. Alguém já disse que as promessas de Deus para a vida do crente são mais de 32 mil promessas que estão neste abençoado livro. Louvado seja Deus para sempre. Jogue para longe de você a ansiedade. Ansiedade gera crise. A ansiedade gera uma mente doente. A ansiedade faz a pessoa perder a intimidade com Deus. Faz a pessoa perder a comunhão com o Senhor. E em terceiro e último lugar, a gente vence a crise porque o desespero é vencido. Crente não se desespera diante das crises. Crente se recolhe, dobra os joelhos, consulta a Deus em oração e descansa no Senhor. A esperança em Deus é a nota mais alta com que o salmista encerra este pequenino Salmo 131. Olhe para o verso 3, meu irmão. Olhe para o verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor. Você o que é agora? Você agora é o Israel espiritual de Deus. E a palavra para você nesta noite é exatamente esta: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, meu irmão? Espera, escreveu Davi. Espera, Israel, no Senhor. Ele estava falando para a nação, ele estava falando para o seu povo, ele estava falando para os seus súditos. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Preste atenção, meu irmão. O verbo esperar, neste texto bíblico, e em todos os demais textos da Bíblia, que nos mandam esperar em Deus, o verbo esperar não tem o sentido vago da expressão, espero que sim, talvez aconteça. Quem sabe vai acontecer, se eu merecer, quem sabe. Espero que aconteça. Meus amados, aqui no texto é uma expectativa jubilosa, é uma expectativa confiante, uma expectativa jubilosa daquilo que o Senhor fará com base em suas promessas que nunca mudam. Amém, meu irmão? A promessa de Deus não é a promessa de um político. A promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não se atrasa. A promessa de Deus não se antecipa. A promessa do Senhor, ela vem no momento exato. Louvado seja o seu nome para sempre. As santas promessas de Deus
dão alento e enchem de esperança a vida cristã. Alento à alma, alento à mente e esperança na vida cristã. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai nos dizer no capítulo 1 da primeira carta, que Cristo é a nossa esperança. Aleluia! É Jesus a minha esperança. É o Evangelho a minha esperança. E o Evangelho nunca mudou. É o mesmo Evangelho que Jesus pregou. O mesmo Evangelho que Paulo pregou. O mesmo Evangelho que Pedro pregou. O mesmo Evangelho que João pregou. O mesmo Evangelho que Tiago pregou. O mesmo Evangelho que os apóstolos pregaram. O mesmo Evangelho que a igreja primitiva pregou, o mesmo Evangelho que os pais da fé pregaram, os pais apostólicos pregaram, o mesmo Evangelho que a reforma do século XVI pregou. Louvado seja Deus! É o mesmo Evangelho. O Evangelho é cheio de esperança. Meus irmãos, a gente vive num mundo desesperado. O mundo de hoje é um mundo desesperado, perdido, complicado, problemático. Mas a pessoa que aprendeu a caminhar em comunhão com Deus não se deixa vencer pelo grito do desespero. Nunca se deixa vencer pelo grito do desespero, pois a sua esperança está naquele que era, que é e que há de vir. Amém, meu irmão? A nossa esperança está em Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Assim, o desespero é vencido e o Senhor é glorificado agora e para sempre. Louvado seja o seu nome. E eu quero concluir a palavra desta noite dizendo o seguinte: nas crises mais graves e agudas pelas quais passamos, somos convidados a olhar verticalmente, porque somente o eterno, somente Deus nos mantém no caminho da humildade. Arranca do nosso peito o sentimento de ansiedade e nos levanta do poço do desespero. Somente Deus, somente o Salvador. Deus é nossa âncora segura. Meu querido irmão, o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador é a sua âncora segura. Portanto, quietude em tempo de crise é experimentada pelo indivíduo que se submete totalmente a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua alma de uma maneira rica e maravilhosa, em nome de Jesus.